Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula e deixa eu te contar. Essa é uma das minhas principais, melhores aulas que eu mais gosto, que é a aula sobre fatores motivacionais. Motivacionais e fatores motivacionais individuais. E por que de fatores motivacionais individuais? Nesse passados anos, todo esse tempo, eu sempre gostei muito de estudar pessoas, conhecer novas pessoas, me conectar. E com isso eu fui vendo que poucas, e olha só, eu faço uma lista de 5 a 6 pessoas que conseguem de fato, numa plateia ou num grupo de 10, 5, 20 pessoas, motivar todas elas de uma só vez. Mas motivar não é aquela coisa que te deixa arrepiado, você sai dali e no dia seguinte você esquece. Motivar é aquilo que faz a pessoa no dia a dia lutar por aquilo, ter vontade, ter gana, ter um ideal, ter algo que ela leve para a vida dela, que fala, eu preciso fazer isso para conquistar isso. Então, com isso, eu montei algumas perguntas que você deve fazer para a sua equipe, na sua empresa e até mesmo para si próprio. E essas informações, elas ajudam todos os líderes a se conhecer melhor, o que o motiva, e conhecer melhor a sua equipe e seus liderados. Você encontra também essas perguntas no nosso e-book, esse que você recebeu lá como bônus na nossa primeira aula do Sobre Você, tá? Tá aqui, ó, motivadores individuais. E aqui, ele é incrível. Eu até peço para você imprimir essa página, que é a página das perguntas, e levar para aplicar recorrentemente na sua equipe. Você levando isso aqui, você vai sempre entender, por exemplo, como que isso aqui pode te ajudar. Você está ali investindo em campanhas financeiras. E no final você vê que a sua equipe, ela tem um fator motivacional do grupo um pouco diferente. Exemplo, o cara precisa de uma folga. E aí eu gosto sempre de trazer coisas que eu vivi. Teve uma época que eu estava vivendo uma campanha de implementação de um conjunto gigante de impressoras, né? Eu trabalhava com outsourcing de impressão, uma multinacional, e a gente estava implementando muitas máquinas, estava uma correria, pessoal viajando, eu viajando o Brasil inteiro, e eu tinha um braço direito, e até hoje é um dos meus melhores amigos, e ele estava muito atarefado, ele tinha uma responsabilidade muito grande nessa implementação. Então com isso, eu apliquei, né, dei uma promoção para ele, dei mais dinheiro, ele ganhava mais. Mas em compensação, ele também trabalhava muito mais. Numas idas e vindas, eu fui até o site onde ele trabalhava, a sede onde ele trabalhava, e eu vi que ele estava com a feição desanimada, meio triste, meio abatido. Então aí eu percebi que claramente ele era uma pessoa que gostava muito de malhar. E o porte físico dele já não estava adequado com o padrão que ele tinha. E eu já associei uma coisa à outra. Ele não estava conseguindo trabalhar, porque estava trabalhando, malhar, porque estava trabalhando muito, automaticamente a sua motivação estava caindo. Mas a performance dele estava caindo naquele momento? Não, naquele momento ele estava performando bem. Mas olha só que incrível. Cheguei para ele, fui almoçar com ele, deixei ele falar, bem aberto, e em nenhum momento ele fez nenhuma reclamação. Mas eu fui e percebi, pô, irmão, o que está acontecendo? Você não está conseguindo malhar? Você é chateado com alguma coisa? Está acontecendo algo? E esse papel, para você conseguir motivar as pessoas, não é querer adivinhar. Por mais que na minha cabeça eu já tinha algo ali formado, eu precisava validar aquilo. Líderes, eles não são adivinhos, eles não têm uma bola de cristal, eles não jogam tarô, não fazem nada disso. E preconceito nenhum com quem faça isso. Mas a gente não tenta adivinhar. A gente vai montando os dados e a gente pergunta. Perguntei para ele. Ele falou, cara, não tô conseguindo, não tô achando tempo. Mas olha só,
tá tranquilo, eu sei que é uma fase, eu sei que a gente vai passar por essa implementação e vai dar tudo certo. Eu tinha duas opções: deixar pra lá, né? Beleza, é isso aí mesmo, vamos lá, palminha pra ele. Só que eu aprendi isso com os meus maiores mentores. Se a pessoa tá performando bem, deixando de fazer algo que ela gosta, imagina ela performar, conseguindo colocar na agenda dela fazendo aquilo que ela gosta. Então, eu cheguei e falei para ele: vamos fazer o seguinte, você vai tirar 1 hora a mais de almoço. E no horário do seu almoço, você vai malhar. Tem uma academia aqui, já tinha pesquisado, você vai fazer naquela academia e você vai malhar ali. Ah, não quero fazer ali. Você vai fazer no seu horário de almoço. Porque se você deixar de fazer alguma atividade e não complementar, depois você não vai fazer, você não vai malhar. Então, a partir de hoje, você tira 2 horas de almoço. E incrível como o sorriso dele foi encantador e ele ficou feliz. Aí me diga, o que aconteceu? Ele produziu 5 vezes mais do que ele produzia. Muito mais, foi incrível. E ele estava mais motivado, porque aquele era um fator motivacional para ele. O seu bem-estar, estar bem com o seu corpo. Então não adianta, eu já tinha dado dinheiro. E dinheiro, pô, top, o cara fica feliz e tal, mas é uma motivação momentânea. Principalmente na nossa cultura, gente. Não tô falando que dinheiro é ruim, não, tá? Não é para vocês deixarem de dar dinheiro para sua equipe, porque o reconhecimento de adulto, ele é financeiro, sim. Mas olha só, você motiva a pessoa com pagamento no dia 20, no dia 22, se ela tiver com a vida enrolada financeira, não tem mais motivação. Você precisa entender as motivações ali dentro, implícita nela, o que realmente é um fator que vai fazer todo dia ela acordar motivada. E o dinheiro, ele é sim um fator motivacional importantíssimo. Só que ele tem prazo de validade. É até o ponto que o dinheiro acaba no bolso. Então vamos lá. Como é que eu aplico esse teste? Como preencher? É bem simples. Você vai abrir aqui na página, se eu não me engano, no seu e-book. Está na página 39, vou abrir aqui com vocês. Você vai imprimir e você vai fazer uma categoria. Vamos lá fazer o seu. Vamos descobrir qual é o seu fator motivacional e eu vou preencher aqui o meu com vocês. Olha, eu não costumo fazer isso não, mas essa aula aqui, ela é incrível e vocês vão fazer junto comigo. Como que eu faço? Eu vou colocar meu grau de importância, aonde o 1 é o mais importante e o 10, ele é o menos importante. Então eu começo com esses fatores aqui. Qual é o que mais me motiva? O maior. Lembrando, você não pode repetir. Você vai colocar o 1 uma única vez, o 2 uma única vez e assim até o 10. Então vamos lá. Um trabalho interessante. Ele está em que grau na sua escala? E, gente, preenche de lápis, tá? Porque durante o preenchimento, você vai mudando. Ser reconhecido no trabalho realizado. Isso aqui também serve muito nos relacionamentos. Você, em vez de colocar aqui, ó, no trabalho realizado, coloca para tua esposa ou teu marido o que, por exemplo, ele gosta que quando você faz em casa. Pô, teu marido, por exemplo, qual é a atividade que você gosta quando eu faço? Isso serve para várias coisas, hein? Quem pegou, pegou. Sentir-se por dentro do que acontece na empresa, nas decisões. Você acredita que muitas pessoas são motivadas por se sentirem parte de algo? Eu lembro muito de uma biografia que eu li do Abraham Lincoln. E ele coloca claramente como hoje o Instagram, o jornal na época era igualzinho o Instagram pra gente hoje. Pessoas pagavam para as pessoas falarem sobre ela no jornal. E o Abraham Lincoln fez muito isso durante um tempo. Ele pagava para ter uma coluna no jornal. Então pessoas, elas gostam de se sentir parte de algo. E se sentir parte das decisões da empresa também é um fator motivacional. Vou falar aqui para as pessoas que eu dou consultoria. É impressionante
como as esposas, elas gostam de se sentir por dentro do que acontece na parte financeira da sua casa. Então, quando a gente aplica esse teste aqui para a área mais familiar, a gente muda um pouco aqui as palavras, como as mulheres colocam isso aqui entre o top 3, beleza? Estabilidade no emprego. Pessoas também têm motivação por estabilidade. Em que grau isso está aqui para você? Um bom salário. Isso para você de 1 a 10. Qual que é a sua avaliação? Promoção ou crescimento dentro da empresa. Existem pessoas que, se ela não tiver mudando de cargo o tempo todo, ela não fica motivada. Então, uma promoção, onde está o seu grau aqui de motivação com isso? Boas condições de trabalho. Cara, essa geração nova, a geração Google, Facebook, Instagram, Twitter, eles prezam muito por uma boa condição de trabalho, um ambiente, como que tudo tá, se até está ornando o yin e o yang, eles adoram isso. E, vamos lá, para a gente continuar, a amizade dos colegas, foi como a gente falou, todo mundo busca por aceitação, então, se elas têm a amizade com os colegas do trabalho. Ajuda com problemas pessoais. E esse aqui, as pessoas não costumam marcar. Mas na minha avaliação, com todas as pessoas que eu tive de gestão, isso aqui ajuda muito. Porque isso aqui é um fator motivacional que elas conversam quando você consegue aplicar isso, né? E eu ouvi esses dias o Thiago Nigro falando sobre isso e eu concordo. E tenho, né, essa vivência, quando você faz com que ela converse sobre algo que você ajudou no âmbito pessoal, o fator motivacional dela é muito maior, porque você começa a gerar um futuro, que ela vai realizar algo futuro, e isso é importantíssimo. Prêmios e bonificações financeiras extras. Você vai pegar essa lista e vai colocar de 1 a 10 em ordem. E aqui você vai entender o que você vai fazer. Aí eu deixo aqui, caso, né, a pessoa tenha alguma outra coisa, além dessas, tem mais algum fator que é importante para você se manter com a sua motivação no trabalho? E aí, pessoal, é incrível como isso aqui dá certo, tá bom? Aqui, você vai pegar essa folha, você vai olhar a próxima folha, eu te mostro como que você vai elaborar um plano em cima disso. Por quê? Foi como eu falei no início. Você, às vezes, está colocando só premiação financeira extra, mas 80% da sua equipe preza por estabilidade no trabalho. Ou 80% da sua equipe prezam por uma boa condição de trabalho, por flexibilidade. Você está gastando dinheiro demais em algo que não está sendo motivacional. Você não está retendo o engajamento do pessoal. Então, importante, tenham isso aqui como premissa. E olha, eu falo muito isso nas minhas palestras. Essa telinha aqui, isso aqui que vocês estão tendo acesso, ela foi uma virada de chave nos meus negócios, na minha carreira na multinacional, porque eu comecei a ter mais assunto com as pessoas, criar um vínculo, um relacionamento que gera crescimento e automaticamente vai rimar, gera engajamento. E um time engajado, ele produz muito mais do que um time pressionado. Não adianta, é assim que funciona. Quer ter um resultado a longo prazo? Busque o engajamento da sua equipe. E aí você vai investir mais no fator 1, 2 e 3, individualmente e coletivamente na sua equipe. E quando você aplica esse fluxo, cara, esquece. Você vai reter muito mais colaboradores, seu turnover vai ser menor e a coisa vai começar a fluir muito bem para você. Então façam aqui essa metodologia. Eu deixo também aqui no nosso e-book algumas linhas que eu vou falar na próxima aula. A nossa próxima aula é sobre, deixa eu ver se eu lembro aqui agora, é sobre criando conexão. Eu vou falar sobre algo que eu adorava, que eu aplico ainda hoje, que é o Via Pulse,
que é de uma empresa chamada Pulse, metodologia Pulse, e como criar uma conexão das pessoas com a sua empresa a partir dessa metodologia, tá bom? Então eu te vejo na próxima aula. Eu amo falar sobre fatores motivacionais e nós vamos destrinchar isso aqui nesse módulo, beleza? Então aguardo vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar os seus comentários aqui na nossa aula, porque a gente vai ter esse curso muito vivo e eu vou estar sempre trazendo coisas novas aqui para vocês, tá bom? Valeu e até a próxima aula. Abraço!